47,5. Pois pessoal, temperatura nos bonsai. Ora bom, eu vou então passar por explicar. Realmente nós temos alguns problemas. Há casas que ficam mais expostas ao calor e ao sol, e é natural que a pessoa queira ter as suas plantas, então torna-se complicado. Algumas espécies suportam melhor, outras não suportam tanto. Vamos então falar, por exemplo, aqui do piteco. Do piteco, o que é que acontece? Como podem ver, ele tem algumas folhas queimadas. Este é um sinal de que a planta está a sofrer um stress por desidratação. Começam por ficar ligeiramente amarelas, como se pode ver ali, por exemplo, como se pode ver aqui, e depois vão ficando acastanhadas. Como podem ver, eu tenho a planta completamente regada. Se assim não fosse, neste momento ela já estaria morta. Como já viram num vídeo, ela fica com as folhas viradas assim para baixo, para se tentar defender da desidratação intensa. Para terem uma ideia, e como podem verificar, eu tenho aqui um termómetro. Eu vou aqui acender. Se eu tentar fazer a medição numa área com sombra, aqui assim, estão 33,8, apesar de aqui dizerem que em Manaus estão 30 graus, com sensação térmica de 34. Portanto, isto será a sombra aqui. E agora vamos aqui ver o que é que acontece quando se faz uma medição ao sol. Como vê, ele diz que é muito alta e não consegue sequer fazer a medição da temperatura. Isto ali completamente naquela área que é metal, ok? Na pedra será a mesma coisa, mas agora vamos aqui medir no próprio vaso. Vamos primeiro à terra, que está molhada. Como podem ver, ele diz que estão 38 graus. Vamos ver então aqui o vaso. 41,6. Pronto. E isto para vocês verem o que é que acontece numa planta que está ao sol, a temperatura que é. Eu tinha regado, eu reguei há cerca de meia hora, eu tinha regado outra vez antes mesmo de fazer o vídeo, e portanto apresenta 38 graus exatamente porque está a haver uma evaporação. Se não estivesse a haver essa evaporação, estariam provavelmente os 40 e tal graus. Vamos então ver aqui este vaso de cerâmica que está longe do sol. Pronto, como podem ver, 36 graus não é muito mal. E isto, vamos ver aqui assim, por exemplo, este aqui tem sol a dar-lhe em cheio, mas vamos ver como é que está a temperatura do vaso de cerâmica. 44,5. Vamos ver aqui onde dá sol neste ficus grande, vocês já ouviram. Vamos então ver. 47,5. Como podem ver, é complicado. E a única forma que existe de lidar com estas situações será mesmo de regar bastante e, de preferência, fazer uma filtragem desse sol lateralmente. Eu vou fazer uma para colocar aqui, eu depois vou mostrar, com rede, e sendo apartamentos em que eles não querem, por exemplo, que ultrapasse nada acima do nível da varanda, ou seja, nada pode ficar agarrado aqui, nada pode ficar em cima desta parte da varanda, e o que pode estar agarrado aqui, pouca coisa será, portanto será um problema. Aqui nestes casos, então, vocês vão ver que eu vou arranjar uma batota, eu vou fazer realmente uma rede, mas a rede não vai ficar presa ali.
vai ficar apenas para fazer uma sombra, para termos um termo de comparação de o que é que acontece aqui com o sol sempre a dar e o que é que acontece quando temos a rede de sombra. Não há nada a fazer, nesta época do ano o sol dá aqui a maior parte do tempo. No chão realmente tem algumas plantas, eu não gosto muito de as manter a nível do chão, é só porque realmente não tenho mais espaço para já aqui, mas como podem ver, vamos aqui acender o termómetro enquanto falo, como podem ver elas estão aqui no chão, são regadas e assim é uma espécie mais resistente, a Ixora é um ficus, o ficus retusa também é uma espécie mais resistente quanto ao calor. Vamos aqui ver então. Aqui na sombra estão 35 graus e aqui nunca dá sol e a planta, como podem ver, não está colada à parede, ok? Pronto, e foram regados há mais ou menos meia hora atrás, como veem 35 graus será o normal. Portanto, sendo isto uma parte complicada, temos que arranjar maneira de compensar este calor todo de forma a que as plantas não sofram tanto. Esta foi a solução. Isto é uma rede, ela sai, como podem ver. Foi feita de o que está aqui dentro está coberto agora, mas o que está aqui dentro é cabo elétrico de alumínio. Eu tinha conseguido, porque achava que iria utilizar para aramar os bonsai, mas o alumínio tinha que ser ainda temperado e sempre que eu temperava ele não conseguia resistir às temperaturas e então não ficava bem. Então comecei a utilizá-lo para outras coisas, utilizei-o para aqui, fiz toda a moldura, depois peguei num bocado de rede que me tinha sobrado e cozi aqui à volta para fazer então a barreira. Como podem ver, agora já não apanha tanto sol, ainda apanha aqui um bocadinho, mas já está muito melhor. Portanto, a única coisa que eu tenho que ter agora preocupação é deixar ficar assim. Se eu vir que preciso de alguma inclinação, eu puxo um bocadinho assim e fica bastante melhor. Estava-me a preocupar bem mais o piteco, estava a sofrer muito. O ulmeiro, apesar de tudo, estava a resistir bem, mas o piteco não estava a resistir tão bem e assim vai dar um pouco mais de tempo dele reagir e conseguir resistir. Pronto. Claro que isto não me vai tirar o sol quando ele estiver ali naquela posição, ele está para ali, mas quando eu estiver naquela posição vai ser mais complicadito um bocadito, mas já é muito melhor do que estava antes. Então vamos comparar temperaturas com rede e ver como é que é. Estamos na hora de maior calor, são neste momento 3h30, então o sol está mesmo a dar aqui em cheio. Vamos então ver que temperatura é que tem. Neste momento 37.6 com a rede. Vamos tentar filmar e fazer medições nos mesmos. Neste aqui 37.7, o sol dá mais assim, então um bocadinho mais. Vamos aqui ver neste assim. 41.9, porque a rede não faz sombra nenhuma, faz dali para aqui, mas é um ficus e eu, como rego bastante, aliás, eu reguei há meia hora atrás, a maior parte da água desapareceu, eu tenho que tirar este, mas dá para ver. Pronto, só para terem uma ideia, então vamos aqui ver, aqui assim, neste 34.8, uma diferença bastante grande, uma vez que temos ali a rede. Eu aqui tinha um outro bonsai, eu tinha uma outra planta, tinha esta aqui, esta que estão aqui a ver, é a azália, que vocês viram no vídeo,
O que aconteceu é que ela estava nesta posição, vamos fazer assim para terem uma ideia, ela estava nesta posição e eu julguei que estaria bastante bem, que não haveria problema com o calor, e o que acabou por acontecer é que queimou toda a parte de cima. Eu cheguei a trazê-la para aqui, mas como podem ver, ela está com alguns stress e alguns problemas. Ela ficou bastante mal aqui nesta área toda, aqui, queimou tudo, tinha uns rebentos, o rebento daqui está meio desidratado, mas para já está verde, tem um pequeno rebento aqui assim, também está mais ou menos, pronto. Vamos lá ver. Foi um momento de distração, eu não estava em casa e, ao que parece, a água que eu tinha colocado, que eu achei que seria mais do que suficiente, que era bastante, afinal não foi. Como eu disse, eu mostro sem segredos tudo o que vai acontecendo aqui para que vocês possam precaver também. Este é exatamente o tipo de situação que acontece muitas vezes com as pessoas que me consultam, em que acham que o bonsai tem que estar 100% ao sol. 100% ao sol é este o resultado, ok? Pronto. Eu realmente devia ter tido mais cuidado, devia ter colocado aqui, não coloquei, pronto, vamos lá ver. Vamos ver, estou a tentar ver se ela recupera, uma vez que eu gostaria de fazer algo aqui mais interessante. Pronto, basicamente é isso, dá para vocês terem uma ideia. Tive que alterar a posição de algumas plantas, depois mais se seguirá sobre todas estas situações. Abraço pessoal e cuidado com as altas temperaturas.